Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 4. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou e o colocou sobre a porta da cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Minhas irmãs, palavra bastante conhecida, mas a gente quer falar sobre 3 coisas importantes que o cristão deve ter na sua vida. A primeira observação que a gente faz, minhas irmãs, é que Jesus, quando ele fez este jejum de 40 dias e 40 noites, Jesus ele não fez esse jejum como homem, porque segundo a medicina, o ser humano só suporta viver 3 dias no máximo sem pão à base de água. Passando disso, a medicina diz que o corpo humano fica debilitado. Imagine que quando a gente vai ao médico, e o médico diz: olha, você vai fazer um exame disso, daquilo, mas você precisa vir em jejum, sem comer nada, só comer depois que fizer o exame. Por que ele fala isso? Porque ele entende que se a pessoa comer em determinado exame, pode dar alterado e o resultado não ser o esperado. É por isso que ele aconselha a não comer em determinado exame. E a gente às vezes faz esse jejum que é necessário, e às vezes por ficar um dia, várias horas do dia sem comer, a gente começa logo a dar vontade de vomitar, a ter enxaqueca, ânsia de vômito e a passar mal. Imagine se ficar 40 dias e 40 noites. Mas Jesus ele fez este jejum, minhas irmãs, como Deus. Porque Jesus, como Deus, ele suportaria esse período de oração e jejum. Mas Jesus, como homem, ele não suportaria, porque o seu corpo ia ficar debilitado, ia ter até vontade de desmaiar e ir ao chão. É o que acontece se a gente passar muitos dias sem se alimentar direito. Logo dá fraqueza, logo dá vontade de vomitar e logo dá uma tremenda dor de cabeça. Jesus, ele não fez isso como homem, ele fez como Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas para que ele jejuou dessa forma? Para poder vencer as tentações da vida. A Bíblia diz que casta de demônio só se vence com jejum e oração.
A Bíblia não ensina, minha irmã, jejuar para receber casa própria. Não. A Bíblia não ensina jejuar para ter carro novo. Não. A Bíblia não mostra jejum para receber casamento, porta de emprego. Não. A Bíblia diz que a única vez que o jejum é usado é para jejuar para quê? Para expulsar casta de demônio. Para ter autoridade dos altos céus, colocar a mão sobre o endemoniado e dizer, seja liberto, e ele ser em nome de Jesus. Então, jejum é para receber autoridade para expulsar o espírito mau. Amém? Então, dando para entender? Amém? Aí a Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele conhecia a palavra. Jesus conhecia a palavra, mas você pode prestar atenção que a palavra também mostra que assim como Jesus conhecia a palavra, o diabo também conhecia. A Bíblia diz que o diabo crê que o inferno estremece. É como muitas pessoas, meu irmão, eu sou crente porque eu creio em Deus. Aí eu digo, mas também a Bíblia diz que o diabo crê, tanto que o inferno estremece. Só faz como muitos que diz que crê, mas não obedece. Tem muita gente, irmã, que diz que conhece a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Tem gente que diz que conhece a Bíblia de capa a capa, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Só conhece, mas não obedece a palavra de Deus. Porque, irmã, mais importante do que conhecer é obedecer. Mais importante do que conhecer é viver a palavra de nosso Deus. Porque não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 23 e não obedecer. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 e não obedecer. Não adianta ter a Bíblia aberta de Gênesis, Apocalipse e não obedecer. Mais importante é ouvir, crer e obedecer. Porque quando a gente obedece, somos abençoados por Deus. Amém? Então, assim como Jesus, o diabo conhecia e conhece a palavra de Deus. Não é verdade? Tem pessoas lá fora que não é evangélico, mas conhecem a Bíblia. Porque fizeram teologia, fizeram mestrado para ser professor de história. Aí conhece a Bíblia de capa a capa. Mas não quer dizer que só porque conhece a Bíblia está liberto, está salvo, está redimido na presença de Deus. Não quer dizer isso, porque não adianta conhecer a Bíblia e não obedecer. Não adianta conhecer a Bíblia e não se converter e não se arrepender dos seus maus caminhos. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós temos que conhecer a Bíblia, aceitar ao Deus da Bíblia, obedecer a palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus, e assim chegaremos aos altos céus. Amém? Então é a rápida palavra que eu deixo para as irmãs. E lembre-se, assim como nós conhecemos a Bíblia, o diabo também conhece. E o jejum que a gente fizer, minha irmã, tem que ser com sabedoria. Se você só aguenta ficar 2 horas jejuando, é só 2 horas. Se aguenta ficar até 4 horas, é 4 horas. Se aguenta ficar de 8 até meio-dia, é só até meio-dia. Não passe disso não, porque senão se torna sacrifício de todo. Não é verdade? Porque tem pessoas que, não, eu vou jejuar o dia todo. Mas você aguenta, meu irmão. Meu irmão, você toma remédio de diabetes, você toma remédio de pressão, você toma remédio controlado, remédio para colesterol. Você não pode fazer isso não, meu irmão. Você tem que ter sabedoria. Se você toma remédio, você tem que ter sabedoria e não jejuar dessa forma. Porque senão você fica doente e o remédio que você está tomando não faz efeito nenhum no seu corpo. Amém? Que Deus abençoe. Convida a diaconisa Zelinha para vir orar ensinando o trabalho.